Boa noite para todos. Não sabem a emoção que eu senti e estou sentindo ainda por estar aqui. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei emocionado mesmo, né? Porque para mim é uma grande honra estar pregando, né, no aniversário de 15 anos da minha segunda neta, a Daça. Então é com muita alegria que estamos aqui reunidos para celebrar não apenas mais um ano de vida, mas um marco especial, os 15 anos de minha neta Daça. Portanto, hoje não é apenas uma festa, mas é um momento de gratidão, reflexão e consagração a Deus. Então, Radassa, você é obra-prima de Deus. Aos 15 anos, muitos sonhos começam a florescer, decisões importantes começam a surgir, e o coração se abre para novos caminhos. E é justamente nesse momento que a palavra de Deus se torna ainda mais especial. Como diz o Salmo 119 e o versículo 105. Alguém sabe de qual? Lembra? Amém? Que essa palavra continue guiando teus passos, iluminando teus dias e fortalecendo o teu coração. Você é luz que reflete o amor de Deus. Hoje queremos lhe lembrar que a vida não é apenas sobre crescer fisicamente e em idade, mas também em graça, sabedoria, fé e maturidade. Assim como Esther foi chamada para um propósito maior, como Maria confiou no plano de Deus, mesmo sendo jovem. Essa nova fase que você está iniciando é um convite para viver com propósito, coragem e confiança no Senhor. Vamos juntos meditar na palavra, celebrar a vida e consagrar esse novo tempo nas mãos de Deus. Amém? Então, a mensagem de hoje tem como tema criada com propósito. Então, busquei um tema, o texto que foi escolhido aqui, o texto base. Procurei um tema e achei isso aqui apropriado, de acordo com o texto que nós iremos meditar esta noite. Então, o texto é o Salmo de número 139, os irmãos podem abrir em vossas Bíblias, e os versículos 13 e 14. Então, esse texto também achei apropriado para esse momento de alegria, para compartilharmos juntos. Então, esses dois versículos do Salmo 139, versículo 13, versículo 14, nos diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Outra versão vai dizer no ventre. Seio aqui é ventre, mesma coisa. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso,
me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Amém. Eu vou convidar aqui o meu sobrinho Davi, eu usando esses termos, né, sobrinho, porque ele está aqui com a gente, é meu sobrinho realmente, que ore em agradecimento pela palavra. Soberano Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, graças damos ao Senhor por mais esse privilégio que o Senhor dá em nos reunir para comemorar mais um ano de vida da Radassa e também glorificarmos ao Senhor com a mensagem da Tua Palavra e também com a leitura da mesma. Pedimos a Deus que esta noite seja realmente de muita festa, que essa data, Pai, que é aniversário dela, se repita por muitos e muitos anos. Deus abençoe ela, seus planos, seus objetivos, assim como toda a sua família e também todos aqui que se fazem presente. Que todos nós estejamos voltados a Deus com nossos pensamentos e que a nossa vida seja totalmente consagrada ao Senhor. Essa oração fazemos não porque merecemos alguma coisa, mas fazemos e pedimos no nome santo e precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, né, nesse momento, né, antes da gente continuar aqui com a mensagem, eu fico feliz, né, pela a graça de Deus derramada sobre mim e sobre a minha família. Eu aqui, está ali minha esposa, né, e filhos e filhas. Aí um filho ali, tá aqui o outro, né? Tenho 2 filhos e 5 filhas. Então, netos, né? Genros, noras. E aqui tenho aqui sobrinhos, né? Meu irmão Edson está aqui, o Evandro está ali, né? Também aqui, com a família dele. Petrônio, meu cunhado de Inácio. Eu fico feliz por isso, né? E a família em Cristo, que somos todos nós. É só pela graça de Deus. Quando Deus nos dá uma oportunidade como esta, a gente fica feliz. Né? Eu fico muito grato a Deus, sou grato por isso. Continuando aqui, aos 15 anos, uma jovem está florescendo, descobrindo seus sonhos. Eu vou usar muito este termo sonhos. Né? Tem o sonho, aquele que a gente dorme e sonha, né? Chama sonho. Mas tem também aquilo que a gente almeja, não é isso? Que a gente chama também de sonho, né? É de busca algo, eu sonho com algo, né? E nessa fase, 15 anos, é um momento que as jovens estão iniciando, abrindo, né, o seu coração, a sua mente para os sonhos, né? Então esse texto, Radassa, agora eu falo para ela, né? Será que eu posso virar assim para ela? Viu, Radassa? Eu seguro aqui. Radassa, esse texto, Radassa, é um lembrete que você não é obra do acaso, não é algo que o Ageu e a Maria não planejaram, né? Pareceu a Radassa, não é isso, não é obra do acaso, mas criação intencional de Deus. Então eu quero trazer aqui para a Radassa, primeiramente, para todos nós, algumas lições, pelo menos umas 4 lições que a gente vai tirar aqui desse texto, esses 2 versículos, né, 13 e 14. Então, Radassa, você foi formada pelas mãos de Deus. Cada detalhe seu, físico, emocional e espiritual, foi cuidadosamente planejada por Deus. Você é especial e admirável. Não importa o que as pessoas e o mundo diga, Deus te vê como
uma obra-prima. Sua beleza vai além da aparência física, está no seu coração, na sua fé e na sua essência. Sua vida tem propósito. Deus não apenas te criou, mas te deu uma missão. Aos 15 anos, você deve começar a trilhar esse caminho, novo caminho, com coragem e fé. Você pode louvar com convicção. Louvar a Deus pela vida é reconhecer que cada dia é um presente. E hoje, no seu aniversário, esse louvor é ainda mais especial. O versículo 13 do nosso texto, o texto base, mostra que Deus é o Criador da identidade do homem. A parte A do versículo 13 diz: pois tu formaste o meu interior. Deu um pulo aqui, eu peguei do lado direito, deu uma subidinha aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, continuando. Você é especial e admirável. Deus não apenas criou o corpo, mas também a alma, os sentimentos e os sonhos. Cada detalhe da personalidade foi pensado por Deus. Então, para Radassa, saiba que você não é um acaso. Sua identidade tem origem divina. Então, lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 10, quem lembra o que diz lá? Tudo bem, aí o pastor recitou desde o 8, do 9, né? 9, aliás. É o 10. Foi só o 10? Ele lá criado, né? Então, feituras significa que é obra-prima de Deus. A feitura Deus fez assim como um marceneiro, como aquele que é oleiro, né? Que pega uma massa e modela e faz um objeto, né? Foi assim que Deus nos fez. A obra-prima, uma obra que Ele fez com muita delicadeza, com muito amor, com muito carinho. É assim o que o versículo 13 está falando aí para nós, versículo 13 do nosso texto. Então, o versículo 13 mostra que Deus é o Criador da identidade do homem. A parte A vai dizer isso, né? Pois tu formaste o meu interior. Então Deus não apenas criou o corpo, mas também a alma, os sentimentos e os sonhos. Então, quando a gente fala sobre a alma, o que é a alma? Não vai entrar nesse detalhe não, tá bom? Mas é bem interessante. Mas Deus criou, não é? A alma. Então, de acordo com o que nós cremos, o homem é composto de quê? De corpo, alma e espírito, né? Isso os tricótomos. Os dicótomos não, né? Não vai entrar nesse detalhe.
mas eu creio como a Bíblia diz, não é? Então é muito importante saber que Deus nos criou desta forma. Então Deus não apenas criou o corpo, mas também a alma e os sentimentos e os sonhos. Não é proibido a gente ter sonhos altos, não é? Não é proibido. Torna-se pecado quando a gente vai tornar esses sonhos altos do lado errado. A gente almeja algo que vai fazer, buscar por meio de Deus, buscar sabedoria de Deus para realizar os sonhos, Ele vai abençoar. Agora, quando a gente usa os sonhos da forma errada, aí não é abençoado por Deus. Cada detalhe da personalidade foi pensado por Deus, como diz lá no versículo, o pastor recitou, Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Cada detalhe nosso, da nossa personalidade, foi pensado por Deus. Então Deus, Ele nos criou, Ele criou dois grupos de pessoas. Lá em Gálatas capítulo 6, ali Ele vai falar, Ele vai dizer que Deus criou uns para a honra e outros para desonra. Vai dizer que do mesmo barro, vai dizer também lá em Romanos, vai dizer que do mesmo barro Ele criou, né? Vaso para a honra e vaso para a desonra. E lá em Gálatas 6, versos 6, 7, 8, 9, aquele texto ali, ele vai dizer que Ele criou uns para salvar e outros para condenar. Vai dizer, mas Deus criou todos, não é? E para salvar todos. Esse era o desejo. Mas Ele criou a todos. Mas Ele já sabe os que Ele criou para Ele salvar. Então, cada detalhe da personalidade foi pensado por Deus. Aqueles que Ele criou para honra, para louvar a Ele, esses Ele abençoa. Aqueles que Ele criou que Ele vai condenar, Ele mantém, porque é a criação. Mateus capítulo 5, verso 45, lá vai dizer que Deus, Ele dá sol, dá chuva para maus e bons. Então Deus, por ser um Deus justo, Ele mantém toda a criação, com alimento, com tudo. Alguns textos vai dizer que o ímpio cresce, o ímpio enrica, né? Ele vai dizer isso em alguns textos, porque faz parte do plano de Deus, da sua criação. Mas Ele criou desta forma, todos com detalhes, né? Agora, para Hadassah, você, Hadassah, saiba que não é uma casa, como nós já falamos, você é algo planejado por Deus. O Ageu mais a Maria foram só duas peças que Deus pegou e disse, vocês vão ter a Hadassah hoje, 15 anos. Então você saiba disso, que você não é um acaso. Sua identidade tem origem divina. Deus teceu com cuidado e carinho. A parte B do nosso versículo 13, lá do Salmo 139, diz: Tu me teceste no seio, a minha versão seio. Outra versão, que nem a NVI, vai dizer ventre de minha mãe. A imagem de tecer, essa palavra tecer, ela é estranha para nós. O que é tecer no nosso entendimento? Quando alguém tece, o que ele fez? Tecer.
Tecido, né? Tecido está certo. Alguém conhece cesta? Cesta, uma cesta de cipó. Aqui o petróleo, essa aí o artesão sabe fazer muito bem. Então essa palavra tecer, né? Mostra delicadeza, intenção e arte. Aqui os meninos foram mencionados. Professor, né? O meu cunhado Petro foi professor aí muitos anos nessa área de arte, né? O artesão, ele, né? Sabe muito bem o que significa tecer. Mas o que aqui o salmista está mostrando é que a imagem, o pensamento, né, dessa palavra tecer mostra delicadeza, intenção e arte, não é uma coisa assim por um acaso, né? Deus pensou detalhadamente. Deus não improvisa, Ele planeja e constrói com perfeição. Eu olho para a minha neta Daça, não é? Tem algum rapaz aqui? Olha aí, Gageu. Eu olho para a minha neta Daça, uma jovem linda. A minha segunda neta. A primeira está aqui, ó. Muito linda a minha neta Daça. Então Deus, não improvisa, Ele planeja e constrói com perfeição. Mais uma vez a Daça, mesmo antes de nascer, você já era amada e conhecida por Deus. Você é especial e admirável. Por que o pastor está dizendo isso, não é? Versículo 14 do nosso texto. O versículo 14 diz o salmista: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Por que o salmista fala isso, não é? Às vezes a gente até imagina assim, nós não somos nada, e é verdade, né? Nós não somos nada sem Deus, e que a gente foi criado assim, imagina que, não é? Não, Deus nos fez com um propósito. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele teve um propósito. Fez eles sem pecados. Agora o pecado destruiu, né? Derrotou. Mas aqui a gente vê o salmista, ele escrevendo aqui, não é? E ele diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então o salmista reconhece seu valor e responde com louvor. A autoestima bíblica nasce do reconhecimento de quem nos criou. Aqui não é para nós, não é? Nunca foi nem será. A glória, o louvor e a honra é para quem nos criou, não é? É para Deus. Mas Ele nos criou com um propósito. Nós somos criados para louvor e para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Ele nos separou, nos tirou do mundo do pecado para Ele e nos deu uma missão para que nós levássemos, o seu nome a todas as pessoas. O plano de salvação para todas as pessoas. O plano dele foi esse. Por isso que Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Para isso. Para que a sua glória se espalhasse em toda a superfície da terra por nosso intermédio. E esse plano Deus não parou esse plano.
continua. Nós estamos aqui para isso. Aqui no mundo, né? Aqui nesse momento. Quando reconhecemos, né, quem nos criou e qual o propósito dele ter nos criado, aí nós vamos louvar, vamos adorar a Deus. O salmista aqui, ele louva a Deus, adora a Deus por meio do louvor. Então, em um mundo que tenta definir seu valor a dar, um mundo que tenta definir o seu valor por a aparência ou desempenho, mas Deus já declarou: você é admirável. Eu vou trazer agora dois exemplos. O primeiro de dois nomes que foram mencionados na introdução. Quem lembra? Mencionei o nome de duas mulheres, Esther e Maria. Eu vou trazer esses dois exemplos agora, fazendo uma aplicação não só na aniversariante, mas em todas as jovens que estão aqui. Tá bom? Começando então com o exemplo, primeiro exemplo aqui de Esther. É só aqui um pequeno resumo da história de Esther. Então, Esther era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ele vivia na Pérsia, onde o rei Assuero procurava uma nova rainha. Deixa lá entrar em detalhe. Todos sabem, né, que já leram ali a história de Esther, sabem, né, porque foi que o rei procurou uma nova rainha. Não sabem a história? Então o rei procurava ali então uma nova rainha. Esther foi escolhida por sua beleza, mas também por sua graça e sabedoria. Quando um decreto ameaçou exterminar o povo judeu, Mardoqueu pediu a Esther, pediu que Esther intercedesse junto ao rei, mesmo sabendo que poderia morrer ao se aproximar, sem ser chamada, claro, se aproximar do reino, do palácio, sem ser chamada. Esther teve coragem e disse: se eu perecer, pereci. Não lembra quando o primo dela, Mardoqueu, conversou com ela, ela explicou para ele que não poderia se apresentar ao rei sem ele chamar. Mas aí, quando ele disse: quem sabe você está lá para fazer algo pelo seu povo. E ela disse no versículo 16, capítulo 4, versículo 16, ela disse: se perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. E ela foi. Então ela jejuou, orou e se apresentou ao rei. Conseguiu salvar o seu povo. Não lembra que ela entrou no pátio e quando o rei a viu, o que ele fez? Ele levantou o cetro de ouro, e então ali era sinal de que ele estava perdoando a ela, né? Porque ela tinha feito algo errado, algo que pela lei, se alguém entrasse ali naquele local sem ser chamado pelo rei, a sentença era morte. Mas o rei levantou o cetro, dando o sinal que ele estava perdoando a rainha Esther. E daí toda aquela história do jantar, né, os jantares, e aí o assunto chegou ao conhecimento do rei. E quando o rei soube do que estava acontecendo, na mesma hora mandou enforcar o traidor.
na forca que ele mesmo tinha preparado para matar o Mardoqueu. Interessante, né? Então a rainha Esther falou no versículo 16 do capítulo 4. Depois de jejuar e orar, ela foi lá e conversou com ele. E livrou o seu povo. Então sua história é marcada por, primeiro, coragem diante do medo, fé em Deus, mesmo em tempos difíceis, ela manteve a fé em Deus. O propósito aqui, não é? Ela entendeu que foi colocada ali para um motivo maior. No meio de centenas, talvez milhares, não sei, de moças bonitas, o rei escolheu Esther. Porque Deus tinha um propósito maior para ela. Está lá no capítulo 4, versículo 14, parte B. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então, Hadassah, assim como Esther, todas as jovens, né, que estão aqui, assim como Esther, toda jovem tem um propósito. Deus o colocou neste mundo com um plano especial. Aos 15 anos, marcam o início de decisões importantes. E é essencial lembrar que com fé e coragem é possível viver esse propósito com sabedoria. Agora o segundo exemplo, Maria. Maria foi chamada para uma missão extraordinária. Essa missão extraordinária, ser mãe de Jesus, ainda muito jovem. Mesmo diante da incerteza, dos riscos sociais e pessoais, ela respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38, na versão atualizada, que é a minha versão. Aos 15 anos, muitas jovens estão descobrindo quem são, quais são seus sonhos e o que querem para o futuro. Maria, provavelmente com idade semelhante, nos dá um exemplo de obediência. Mesmo jovem, ela escolheu confiar em Deus e dizer sim ao seu plano. Hadassah, ou Hadassah, né? Eu só chamo Hadassah, é errado, né? Me acostumei em casa, né? O Hadassah, eu chamo ela Maria Hadassah em casa. Só lá para nós, né? Eu chamo Maria Hadassah, ela atende, né? Tem nada com Maria, só a mãe dela, né? Que é Maria. Então, Hadassah, você é escolhida por Deus, como Maria foi escolhida para algo especial. Você também tem um propósito único. Deus te conhece pelo nome e tem planos lindos para a sua vida. Saiba que a juventude não é um obstáculo para a fé. Maria não esperou ficar mais velha para oferecer-se a Deus. Ela confiou e se entregou.
você também pode viver uma vida de fé agora, com coragem e alegria. Seu sim pode transformar vidas. Quando você diz sim para Deus, nos estudos, nas amizades, nos sonhos, você se torna instrumento dele para abençoar as pessoas e abençoar o mundo. Minha conclusão. Todo mundo já está olhando, sabe que vai terminar agora? Cadê o bolo, né? Vou concluir aqui essas pequenas palavras. São duas jovens, né? Maria e Ruth. Duas jovens, o mesmo coração de fé. Maria e Ruth foram duas mulheres jovens que vieram em tempos difíceis, mas deixaram marcas eternas por causa de suas escolhas de fé. Radassa, hoje você também está diante de escolhas. Que seu coração seja como o de Maria e de Ruth, cheio de fé, coragem e disposição para viver os planos de Deus. Amém? Amém. Então aqui eu encerro as minhas palavras, né? Eu acho que eu passei de 15 minutos. Passei ou não? Então eu quero agradecer a Deus mais uma vez orando. Quero orar e agradecimento. Convido a todos que se coloquem em pé. E mais uma vez eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus. Agradecer meu filho Ageu, a Maria e a Daça, que me escolheram, né, para trazer essa pequena mensagem. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer, não é? E orei até que saiu o que foi passado para os irmãos, tá bom? Vamos orar. Altíssimo Deus, Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo que há nos céus, na terra, também nos mares que há debaixo da terra. O Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança com propósito, para ver toda a superfície da terra cheia da tua glória, por meio da tua imagem e semelhança. Pela desobediência, pela negligência de nossos pais, isso não foi possível. Mas pelo amor e misericórdia que o Senhor tem para com a sua criação, tem para conosco, o Senhor enviou o seu único Filho para pagar um preço por nós, para que reconheçamos que o Senhor nos criou com um propósito, assim como foi falado esta noite, trazendo a lição principalmente para o aniversariante, também para todos nós, para que venhamos entender que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e que esse propósito que o Senhor entregou a cada um de nós, o Senhor irá cobrar um dia, que nós possamos entender, cumprir com a nossa missão aqui neste mundo. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.